Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos para a nossa aula de hoje, que a gente tem essa missão de encontrar o valor do x e do y, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Esse tipo de questão comumente você pode encontrar ou em algum vestibular ou em alguma questão de concurso, tá certo? Então olha só, a gente tem aqui dois triângulos, né? Que eles estão interligados. Porém, a gente tem ângulos externos a esses triângulos, né? Que a gente nomeou, que a questão nomeou de x e de y, e que a gente vai ter que encontrar o valor deles. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo x, tá certo? Olha só, o meu x, ele é um ângulo externo a esse triângulo menor. Para que eu encontre o valor dele, eu tenho que saber primeiro o valor desse ângulo aqui, interno, para que eu possa descobrir o valor do x. Por que isso? Olha só, pessoal. Assim que eu descobrir o valor dos ângulos internos, eu vou entender que esse ângulo aqui, ó, isso aqui que eu estou circulando, vai funcionar como se fosse um ângulo raso. Tem uma aula que eu explico essa questão dos tipos de ângulo, e ângulo raso, ele é um ângulo que ele é reto, né? Porque é reto assim, ele é linear, porque a gente tem um ângulo reto de 90 graus, tem um ângulo obtuso, que é maior que 90, tem um ângulo agudo, que é maior que 90, e tem um ângulo raso, tá certo? O ângulo raso seria mais ou menos assim, ó. Ele tem seu formato linear, e aí ele vale quanto? 180 graus. Se a gente for pegar essa imagem e colocar ela de uma forma mais vertical, seria mais ou menos isso aqui, tá certo? E aí, primeiramente, vamos descobrir qual o valor do ângulo interno para que a gente descubra do ângulo externo. Então, olha só. Nesse meu triângulo aqui, menorzinho, eu já tenho um ângulo que vale 50, já tenho outro que vale 70. E aí, eu tenho esse daqui que eu não sei quanto é que vale. Vamos descobrir primeiro o valor dele, tá bom? Então, olha como é que eu faço. Eu coloco 50 mais 70... mas vou colocar A, tá certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de A. Isso eu vou colocar igual a 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180 graus, tá bom? Então, olha só. 50 com 70, eu tenho 120. Mais A igual a 180. Eu vou isolar agora o meu A, tá certo? Eu vou deixar ele aqui sozinho, isolado. E aí, meu A vai ser igual a 180 menos 120. Aí você pode me perguntar, por que menos? O 120 aqui, ele estava positivo, tá certo? Por exemplo, aqui o 70 tinha um mais na frente, tá positivo. Aqui o 50 não tinha um mais na frente, mas mesmo assim, sem aparecer o sinal, ele está positivo. É o caso do 120. Não apareceu o sinal, logo ele estava positivo. Então, se ele estava positivo e mudou de membro, ó, ele estava de um lado da igualdade e foi para o outro lado, ele vai ter que mudar de sinal. Então, ele ficou negativo. Então, agora o meu A vale 180 menos 120 é 60. Então, esse ângulozinho aqui, vou botar setinha, ele vale 60 graus, tá certo? Então, olha só, 50 com 70 mais 60. Descobri os ângulos internos desse triângulo. Porém, agora é que eu vou saber o valor do x. Então, olha só, se no meu ângulo raso que eu coloquei aqui, ele tem que valer 180, eu já tenho 60, que é o que eu descobri, falta fazer o desse outro lado, tá certo? Vou colocar aqui embaixo. Então, olha só, eu tenho mais ou menos essa imagem ali, né? Eu tenho esse que é 60, que foi o que eu descobri aqui, e tenho esse que é o x, que é o que eu quero saber, tá certo? Esse desenho aqui que eu fiz, eu só peguei esse ângulo, essa parte da figura e trouxe pra cá, tá bom? Então, olha só, 60 mais x tem que dar 180, tá bom? E agora, como é que fica? O meu x isolado, 180 menos 60, então o meu x vale 120. Então, esse x aqui, esse ângulo, ele vale 120 graus, tá certo? Descobri o x, vamos ver o y. Aí você pode perguntar, o y pode ter o mesmo valor? Pode acontecer que tenha, sim, o mesmo valor. E pode acontecer que dê um valor diferente. A gente vai descobrir agora, tá bom? Então, olha só. Quando eu faço isso, eu vou analisar agora esse triângulo maior, tá bom? Eu esqueço esse triângulo menorzinho aqui, tá certo? Então, olha só.
mas o processo vai ser parecido. Eu já tenho um ângulo de 70, um de 30 e tenho que encontrar o valor desse aqui, tá certo? Só uma curiosidade antes da gente prosseguir. Vocês estão notando que nesses dois triângulos, tanto esse ângulo aqui como esse valem 70 graus. Você pode perguntar por quê? Isso, pessoal, é porque eles são ângulos opostos. Geralmente, quando são ângulos opostos, eles vão ter o mesmo valor, que foi a questão aqui. Se desse lado valia 70 graus, né? Desse outro lado também vai valer 70 graus, tá certo? Só para fazer essa observação. Então, vamos voltar para o nosso triângulo maior. Eu tenho aqui 70 graus, 30 e esse aqui que eu quero saber. Eu vou nomear aqui de B, tá certo? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Vou abaixar um pouquinho. Vai ficar 30 mais 70 mais B, né? Que é esse ângulo aqui, igual a 180. E agora, 30 com 70 eu tenho o valor de 100, mais B igual a 180. Eu vou isolar o B, tá bom? B igual a 180 menos 100. E aqui é bem fácil, né? O meu B vai ser 80. Aí, veja, esse 80 não é o valor do Y, não, é o valor do B, tá certo? Esse ângulo B aqui vale 80 graus. Aí, agora é que a gente vai para o Y. Olha só. Aqui é a mesma situação do ângulo raso. Essa região aqui, ela indica um ângulo raso, que tem esse lado que vale 80, que eu descobri, e tem esse outro lado que eu vou descobrir agora. Então, agora tá bem simples, né, gente? Dá até para fazer de cabeça. Se um ângulo raso tem que ter 180 graus, e desse lado eu já tenho 80, é só fazer 180 menos 80, que aí vai dar 100. Ou seja, o meu Y vale 100 graus, tá certo? E assim a gente descobriu o valor dos dois ângulos que eram pedidos na questão, do X e do Y. Sendo que primeiro a gente teve que descobrir o valor dos ângulos internos, né? Que faltavam, que era o ângulo A e B, que a gente nomeou, para depois encontrar o valor do X e do Y, tá certo? E aí, gostaram? Deixa aí seu comentário e até a próxima aula.